E aí, meus queridos, tudo bem? Estou de volta. Eu sei que estive um pouco sumido por motivo de trabalho e estudo, mas aqui estamos novamente para continuar nosso curso. Posso demorar, mas não deixarei de acompanhar vocês nessa jornada. Tranquilo? Bom, na última aula nós estudamos os advérbios, o que é uma categoria bastante simples, porque ele só pode desempenhar basicamente uma função sintática. Existem exceções de substantivação, mas não vamos entrar neste mérito agora. Na enormidade dos casos, advérbios são usados como adjunto adverbial, ou seja, a função sintática deles dentro de uma frase, de um período, de uma oração, o que quer que você queira, vai ser de um adjunto adverbial. Hoje nós vamos entrar numa classe gramatical e essa vai requerer da gente algum tempo. A gente vai precisar de pelo menos umas 4 aulas para poder trabalhá-la, porque ela é mais complexa, tem várias funções sintáticas que podem desempenhar e ela mesma é dividida em várias partes. Então, sem mais delongas, vamos à classe dos pronomes. Tanta coisa que a gente já viu, né? Nossa, deveria estar cobrando por isso aqui. Se você que está me assistindo bem agora, se você está gostando das aulas, você quer me agradecer, não sabe como, compre meu livro. Vou deixar o link na descrição, certo? Veias de Terra é um livro, é um conto de terror que se passa no sertão. Se você não gosta de livro de terror, não compre. Ou compre e dê de presente para alguém, tá? Mas quer me agradecer e não sabe como? É isso, compre meu livro. Mas só se você gostar, tá? Não compre só para comprar, não. Compre se for para ler ou para outra pessoa ler. Bom, vamos lá então. Pronome, gente, a gente vai ficar aqui com bastante tempo, certo? Então, deixa eu botar aqui, negrito, né? Sempre bom. Pronomes pessoais. Nem todo pronome é pessoal, e nós vamos estudar isso, mas nós começaremos pelos pessoais porque eu acredito que eles sejam os mais utilizados. Mas antes de trabalhar pronomes pessoais de uma vez, vamos pensar no conceito sozinho de pronome e depois a gente soma as ideias. Bom, pronome. Você percebe que dentro desta palavra nós temos nome. E existe um motivo para isso. O motivo é que a função dos pronomes é substituir um nome. Ou, se você preferir, substituir um substantivo. Mas sou mal, né? Substituir um substantivo, olha que estética sonora horrível. Mas, na verdade, é isso que faz. Então, pronomes substituem um nome, a.k.a. substantivo, certo? E isso ajuda em vários aspectos. Evita que você precise ficar repetindo as palavras e também ajuda você a construir uma frase mais lógica, uma única frase. Porque a gente vai ver mais para frente, não hoje, quando formos estudar pronomes relativos, que sem pronomes relativos, uma frase única com 3 verbos teria que ser dividida em 3 frases diferentes, em 3 orações diferentes. Então, além de ser repetitiva, ela ia ser desnecessariamente picotada. Então, os pronomes são um artifício do nosso idioma para não repetir as palavras e para conectar orações de forma bastante estética e agradável. Mas é isso, o pronome substitui o nome. Dentro dos pronomes, nós temos várias categorias. Não fale memória, acho que são 6, mas eu posso estar errado, acho que são 6. Depois eu vou conferir, não estou a fim de contar agora não, tá? E nós vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, se você for aqui ó, no Google, é bom ter uma tabelinha, gente, então eu não vou fazer a tabela aqui, se você quiser pesquisar, pesquisa. Pronomes pessoais, tem algumas tabelinhas já feitas disso. Eu recomendo que vocês baixem uma que seja simples, essa aqui geralmente é a que eu utilizo, ou parecida com esse, e você vai ver os pronomes pessoais. Ah, Renato, por que você não preparou uma tabela? Não estou afim. Então, eles vão substituir geralmente pessoas, daí o nome, mas você também pode usá-los para substituir objetos, animais e coisas, porque no português, coisas também têm gênero. Por exemplo, a garrafa. Ó, esta garrafa foi comprada no supermercado. Ela está vazia. Aí, usei um pronome pessoal. Então, vamos a um exemplo um pouquinho mais prático. A garrafa foi comprada no mercado. Eu escrevi gafarra. Como é que eu consegui fazer isso? Parabéns, Renato. A garrafa foi comprada no mercado. Se não existissem pronomes, eu teria que repetir. A garrafa está vazia. Mas, graças a Deus, existem pronomes. Então, uma vez que eu já introduzi o substantivo, no caso a garrafa, ou que está dentro de um contexto dentro do qual é complicado, né? Está dentro de um contexto no qual eu consigo deduzir
ao que, o que está sendo referido, aí eu posso substituir a garrafa por ela. Então, ela é um pronome pessoal. Lembrando, geralmente usado para substituir pessoas, mas como no português nós damos gêneros para tudo, o celular, então celular masculino, a garrafa, feminino, carteira, feminino, caderno, masculino. Como a gente dá gênero às coisas, também vai usar para substituir as coisas, certo? Então, pronomes pessoais vão ser estes. Então, são esses que você conhece, gente. Ele, ela... Ixi, você viu o slow motion aí, o efeito do Zack Snyder? Eu, nós, tu, vós. Pronome, você é teoricamente pronome de tratamento, certo? Então, você é um pronome de tratamento. Eu vou colocá-lo aqui porque na língua portuguesa nós estamos no Brasil, estamos abandonando tu e usando você, certo? Então, não é tecnicamente pronome pessoal, mas terá a utilização como de um pronome pessoal. Por isso que eu vou colocar nessa lista aqui. O cachorro da minha vizinha latindo, não sei se dá para ouvir não, espero que não. Mas se der para ouvir, faz parte, gente. Tô falando uma coisa? Eu, tu, ele, nós, vós, é. E claro, os plurais, né? Eles, elas, você, vocês. Mas, qual que é a... não a pegadinha exatamente. Isso daqui são pronomes pessoais, como você pode ver, do caso reto. Você lembra das aulas da escola? Pronome pessoal do caso reto. Para que serve os pronomes pessoais do caso reto? Para quando a palavra for o sujeito. Renato, o que é o sujeito? Nós já estudamos isso. Sujeito é a pessoa que executa a ação da frase ou que recebe uma característica ou estado. Então, por exemplo, Renato é professor. Renato é o sujeito, porque é ele que está sendo caracterizado por professor, ele que está recebendo o predicativo de professor. Eu poderia falar também, ele é professor. Então, como nós podemos ver, eu estou usando aqui ele, um pronome pessoal do caso reto. Opa, não foi. E aí, meu irmão, bora. Isso. Para substituir Renato. E aqui ele é o sujeito. Outro exemplo. Marcos e Maria são casados. Marcos e Maria, sujeito. Eles são casados. Eu e você jogamos bola bem. Quem joga? Eu e você. Então, eu e você vai ser o sujeito. Portanto, nós jogamos bola bem. E por que que isso é relevante? Primeiro, né, porque, pelo amor de Deus, isso daqui é o básico do português. Se você não souber identificar um sujeito, pelo amor de Deus, volte à nossa primeira aula que eu trato sobre isso, tá? É essencial para que a gente tenha um mínimo mínima compreensão do nosso idioma. Gostou de dicção? Hoje está complicado. Mas nós temos também do caso oblíquo, certo? E aí nós teremos os tônicos e os átomos. Eu vou separar isso depois, mas por hora vamos focar apenas nos átomos. Como assim? Eu posso usar os pronomes pessoais também para substituir o objeto de um verbo. Então, não apenas o sujeito de uma oração, sujeito de um verbo, portanto, como também o objeto. Quais são os tônicos? Eu vou botar aqui umas palavrinhas que sozinhas vão parecer esquisitas, mas eu já explico como é que elas funcionam. Ele se torna o. Ela se torna a. Eu se torna me. Nós se torna nos. Vós. Vos. Eu toquei aqui, né? Tu. Te. Vós. Vos. E você vai ser o ou a. Acho que depois eu vou ter que fazer uma explicação um pouco separada do você, tá? Mas vamos focar nos principais, gente. Como eu falei, o você, apesar de ser usado como um, não é tecnicamente um pronome pessoal. Talvez um dia seja incluído, né? Não sei. Bom, aqui eu estou usando o pronome nos primeiros exemplos para substituir o sujeito de um verbo. E aí eu uso do caso reto. Aqui, ó, reto. Para substituir, nossa senhora, minha capacidade de escrever umas coisas, o objeto, eu tenho que usar o do caso oblíquo. Como assim? Vou mudar aqui. Eu gosto do Renato. Aqui nesta segunda frase, o verbo é gostar. Mas quem que é o sujeito? Eu. Renato é o objeto indireto do verbo gostar. Então, aí agora Renato já não está mais naquela função. Então vamos pegar uma frase aqui. Eu amo o Renato. Aí você já sabe.
eu, sujeito. Renato, objeto. Quem ama, eu. Quem é amado, Renato. Agora, se eu já tiver falado Renato, por exemplo, eu gosto do Renato. Vou botar de Renato para não. Na verdade, opa, eu fiz. Na verdade, eu amo o Renato. Você pode falar isso, mas como você viu, é uma repetição desnecessária. Então, como este Renato é objeto, eu não posso dizer de acordo com a norma padrão, ou seja, né, de forma gramatical, de forma formal, em contextos formais, eu amo ele. Numa conversa coloquial do dia a dia, você pode falar isso sem problema. Mas, num contexto formal, especialmente escrito, isso daqui é inadequado. Então, aí que entram os pronomes oblíquos. No caso aqui, eu tenho os oblíquos átomos. Se eu for substituir um nome com um pronome e ele estará na posição de objeto, objeto direto no caso, eu tenho que usar os oblíquos do caso átono. Posso usar também do caso túnico, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então, tem duas opções. Eu posso falar eu amo, uma colocação mais tradicional do português de Portugal, em que eles fazem ênclise a todo momento. Não sabe o que é ênclise? Não se preocupe, a gente vai estudar isso aí. Ou eu posso fazer uma construção igualmente correta e mais a brasileira de próclise, na qual eu coloco o objeto do verbo antes do verbo. Eu o amo. Então, os pronomes do caso pessoais, do caso reto, vão ser usados quando for sujeito. Ele é professor. E os pronomes oblíquos pessoais, do caso oblíquo, no caso aqui nós temos os átomos, vão ser usados como o objeto de um verbo. No entanto, tem alguns detalhes. Se o verbo for transitivo indireto, isto é, que tem uma preposição, aí eu vou usar o normal mesmo. Eu gosto, né, dele, por exemplo. Eu assisto a ele jogando, por exemplo. Enfim, não vamos entrar muito nessa questão por hora. Mas, nos outros casos, não sendo um transitivo indireto, eu vou usar o caso átomo. É muito comum falar assim, eu quero ela, por exemplo. Ah, aquela menina é muito bonita, eu quero ela, ou eu quero namorar ela, ou algo assim. Em contextos informais, você pode fazer isso tranquilamente, mas em contextos formais, especialmente escritos, isso aqui está equivocado. Ela é um pronome pessoal do caso reto, que deveria ser sujeito, mas neste contexto, ela é o objeto do verbo querer. Então, novamente, duas opções. Eu quero-a, que é correto, mas soa muito estranho para a gente, né? Porque no Brasil a gente não costuma fazer esse tipo de colocação. Ou eu a quero. O que eu não posso falar é eu quero ela, certo? Isso vai estar incorreto. Como vocês viram na nossa tabelinha aqui, a gente vai usar. Temos também essa tabela aqui não está muito bem dividida, né? Essa aqui é melhor. Isso. Nós temos o do caso oblíquo. Átono, mete ou acele. Vou entrar nisso aqui depois, certo? Não se preocupe com isso. Tem alguns detalhes, eu vou separar essa aula em duas partes. E nós temos o do caso tônico, porque tem alguns momentos em que você não tem como usar o átono. Por exemplo, eles vão viajar com eu. Tá errado. Não posso usar no caso pessoal. Reto. Viajar com eu é completamente equivocado. Não posso usar também o me, por exemplo. Minha mãe me ama, né? Minha mãe ama a mim. Eu sou amado pela minha mãe. Não posso. Eles vão viajar com me. Não tem como. Então aí eu vou ter que encaixar um comigo, conosco e tudo mais. Ou seja, por isso que nós temos essa divisão de átomos e tônicos, porque nem em todos os contextos os átomos poderão ser encaixados dentro de uma oração. E existem outras circunstâncias para isso, como eu falei, por exemplo, algumas exceções de transitivos diretos e indiretos.
A questão é, o você, ele tem substituído o tu no nosso brasileiro, né, no nosso idioma português brasileiro. Só que a gente, na linguagem formal, mistura as duas coisas de qualquer forma. Por exemplo, meu amor, você é maravilhosa. Falo isso pra minha esposa a todo momento. Se você tiver esposa, fale isso pra ela também toda hora. Você é maravilhosa. Eu te amo. Aí você fica assim, em contextos informais, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é plenamente aceitável. Mas se você olhar a nossa tabelinha que estou rolando aqui do dicionário online de português, olha, eu, me, tu, te. Então eu estou usando o te, que na verdade é próprio do tu. Mas eu estou tratando a pessoa por você no começo. Então, esta frase é correta informalmente, mas se eu quisesse colocá-la de verdade, de acordo com a norma padrão, eu ia ter que fazer isso. Ou eu trato tudo por tu, tu és maravilhosa, eu te amo, olha aqui, tu, pronome pessoal do caso reto, como sujeito. Eu te amo, pronome pessoal do caso oblíquo, como objeto. Aí tudo certo. Ou eu uso tudo como você. Você é maravilhosa, eu a amo. Mas foi assim, mas eu tô falando diretamente com a pessoa, isso não parece que eu tô falando de uma outra pessoa. Eu sei que sou esquisito, gente, mas como eu falei, o você ele vai ser meio que uma anormalidade, porque ele é um pronome de tratamento, ele não é um pronome pessoal. A gente que está começando a utilizá-lo mais frequentemente como pessoal agora. Então, apesar de ele ser você, que a gente usa para falar diretamente, por exemplo, você que me assiste, muito obrigado pela sua audiência. Apesar de eu usá-lo para falar com alguém diretamente, ele é como se fosse de terceira pessoa. Então, como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. Por isso, de acordo com a norma padrão, se eu usar você e quiser prezar pela perfeição gramatical, pela norma culta, é isso que eu teria que falar. Se fosse, no caso, um esposo, né, você pode falar para o seu esposo também, você é maravilhoso. Eu o amo. Então a questão é, a gente não fica muito atento a esses desvios na linguagem do dia a dia, porque não é necessário. Mas é bom a gente começar a treinar o nosso ouvido para isso, não para que a gente fale de forma artificial. Eu não vou chegar hoje para minha esposa e falar: meu amor, estava com muita saudade de você. Eu a admiro muito. Eu falo: não, eu te admiro muito, eu te amo muito. Eu tenho muita saudade de você. A gente faz essa mistura, é normal. Especialmente porque, por exemplo, eu sou do Maranhão. Então lá a gente usa tu, mas eu moro em São Paulo, que a gente usa você. Então a mistura é ainda mais frequente do que em alguns momentos. Mas essa seria a forma correta de tratar deste assunto. Gente, se alguma coisa ficou meio confusa, meio estranha, não se preocupe, porque essa aula será dividida em duas partes, na qual eu vou entrar mais nessa divisão de átonos paratônicos. Eu quero separar, então para dar uma introdução, você vai entender como é que é, e depois eu explico algo mais específico. E também nós vamos voltar a esse assunto junto com verbos, mas bem lá mais para frente, quando a gente for tratar de colocação pronominal. Por exemplo, aqui eu falei, você pode falar eu te amo, ou você pode falar eu amo-te. As duas coisas estão corretas, certo? Mas tem algumas situações em que você vai ter que escolher um ou outro, certo? E aí, mais para frente, a gente dá uma olhada nisso. Por hoje é só. De atividade que eu posso deixar para vocês. Decorem a tabela. Não, nossa, que coisa antididática. Decorar tabelinhas. Isso não é uma coisa do passado? Isso não é uma didática do passado? Pode ser, mas funciona. Então, decore a tabela, viu? É sua obrigação saber essa tabela se você quer escrever bem. A menos que você queira viver o resto da sua vida preso a consultas do Google. Diante de todo mal. Enfim, obrigado pela sua audiência,